E aí, sou o Fegão Nerd, mais um vídeo no canal. Nesse vídeo eu queria falar sobre futuro. Tem muitos detalhes que as pessoas não costumam falar e que eu acho pertinente trazer aqui pro canal, entendeu? E o que acontece? Eu costumo ver muito futuro, muito pela ficção, né? Que eu não tenho como saber perfeitamente, exatamente como que é o futuro, mas eu olho muito filme, cultura pop no geral, até estética no geral, né? Até mesmo músicas aí. Muita coisa que o pessoal imaginava até nos anos 80, nos anos 90 e a gente imagina hoje aí. Então a gente dá pra ter uma noção que, apesar de ser exagerado, apesar de ser feito de uma forma exagerada, é bem útil para a gente imaginar como seria. Porque, por exemplo, a gente pega os Simpsons. Poxa, os Simpsons, aí a gente vira e fala, pô, os Simpsons adivinharam muita coisa. E não é bem assim, porque primeiro, muitos episódios, muitas coisas que eles pegaram de exemplo ali, você acha aí na internet, que às vezes eles consultaram, eles olharam especialistas sobre o caso, você vê às vezes tecnologias, coisas assim que a pessoa acerta, muitas vezes a pessoa não acerta à toa. Ah não, que o fulano de 100 anos atrás, ele ele acertou tal coisa. Poxa, a gente faz uma parada semelhante aqui. Mas ele tinha um conhecimento ali. Muitas vezes o cara não é um cara qualquer, era um cara que era um cientista, era alguém que era um especialista em uma área, era uma pessoa inteligente que sabia várias áreas e sabia do conhecimento. Então sabia mais ou menos de estudos que estava levando, mais ou menos, tô falando que ele previu o futuro, mas que ele tinha uma boa noção. Então, ele acertou certas coisas, entendeu? Então, por isso que eu acho importante a gente olhar a ficção, tal, que a gente que acaba tendo uma noção, pelo menos uma ideia vaga de como será. Eh, Só que o que a gente vê muito nessas coisas assim, desenho, em filme, o quê? Pô, a gente vê nave espacial, arma laser, alienígena, pô, sociedade com alienígena, essas paradas assim, mas tem vários tipos também de futuro, né? Você vê o futuro pós-apocalíptico, não tem nada disso, tá tudo acabando igual Mad Max, e você vê um futuro que tá tudo muito bem, tá ótimo. Mas eu costumo ver muito o futuro que eu mais gosto, não é necessariamente o que é mais preciso, mas o que eu mais gosto de ver é o cyberpunk. O cyberpunk, no caso, ele pega é como se ele pegasse uma skin de futuro e colocasse um pouco da nossa realidade nele, entendeu? Porque você não vê tanto falando sobre viagem espacial. Tem, você vê até de fundo, você pega lá um Blade Runner da vida, por exemplo, eles falam que tem, tal, mas não é tanto, não é o foco maior é até na Terra mesmo, na vida como é. Então tem aquele lema, né, alta tecnologia e baixa qualidade de vida. Porque melhorou, mas parece que não sai do lugar. Você pega igual o Cyberpunk 2077 mesmo aí, ó, que tá no gameplay de fundo aí. Poxa, cara, é muita coisa, é um crime. Poxa, tudo piorou, o crime tá mais tenso, muitas vezes você vê mais gente viciada, você vê prostituição, você vê tudo que já tem, só continuou, não melhorou muita coisa, não mudou tanta coisa assim. Então é um futuro que você vê, assim, que as grandes corporações têm poder de tudo. A corporação, uma grande empresa, ela é internacional. Então você pega várias corporações aí que elas são internacionais, mas no futuro cyberpunk, no geral, eu falo cyberpunk não é só cyberpunk 2077, todo qualquer futuro que a gente vê que é cyberpunk. É uma empresa, são empresas em que têm um poder, cara, que ultrapassa as nações, assim. E no caso eu falo ultrapassar as nações, quer dizer que elas têm tanque de guerra? Não necessariamente, mas o interessante é que elas ultrapassam as nações como? Elas estão integradas. Elas entram nos governos e nos países de uma forma muito. Ela se instala. Ela se instala de uma forma muito eficiente, vamos colocar assim. Então, ela vira uma fonte de renda poderosa para a nação. Então, a nação não pode tomar medidas muito fortes contra ela. Ela muitas vezes se alia a políticos, a partidos políticos, a situação no geral. Ela se instala muito bem. Então você pega lá megacorporações japonesas nos Estados Unidos, na Europa, você vê americanas também na Ásia, na Rússia. Então é uma parada assim que fica é muito internacional. Só que nem por isso chega a ser bom, porque ela traz trabalho e tal, mas o objetivo dela é o objetivo de toda empresa, é ter lucro, não é ajudar a humanidade.
Então você tem um futuro que você tem uma medicina muito aprimorada, igual o pessoal vira ciborgue lá. O cara tira o braço, bota ali um braço que tem um canhão nele, tem uma pô, tem coisa de assinatura térmica, o cara consegue fazer uma porrada de coisa, tem super força no braço, mas tem um problema de saúde surgindo, porque dependendo da pessoa, não vai ser todo mundo vai ir para um centro especializado e capacitado para isso. O cara, igual aparece no jogo, né? Igual o cara vai pra um quartinho ali, um prédio dele mesmo, um doidão lá todo estranho, o cara não tem nenhum macacão direito, nenhuma roupa de médico direito, o cara faz um plano, o cara faz uma cirurgia em você. Bota ali uma anestesia, faz uma cirurgia lá e valeu. Não é tudo bem feito. E fora isso, tem drogas ainda, né? Provavelmente. Então eu não vejo tanto. Isso pode ser erro meu mesmo. Mas eu não vejo tanto o pessoal falando sobre como será. Alguma coisa igual eu imagino muito. Futuramente, cara, a gente vai ter muita droga auditiva. Alguma forma de ter uma droga que só pelos sons ela vai ela vai deixar. Eu acho que vão ter drogas, elas vão afetar as pessoas só pelo som, assim, cara. Não é uma coisa que a pessoa vai ser um injetável mais, ou um consumível. O cara tem que fumar, tem que cheirar alguma coisa. Eu acredito que vai ser uma coisa que só do cara ver já vai ser uma droga, só da pessoa ouvir já vai ser uma droga. Eles vão bolar umas paradas assim. E são problemas novos. E aí? Como é que a pessoa faz pra um equipamentozinho que só de você ver ou ouvir, você vai ficar viciado? E aí? E pra resolver isso daí? Como é que vai ser? Ninguém sabe, eu não sei, não faço a menor ideia. Mas o que entrega o futuro é isso. Aí você tem um futuro com muita tecnologia, com muito armamento, só que não adianta, que a violência aumenta. Qualquer bandidinho de bairro, o cara consegue um fuzil super tecnológico, o cara consegue ali um fuzil, bota ali na sua cara e te fuzila todo. Aí você vai sair de boa, você acorda com a boca cheia de formiga no outro dia. Aí também uma única cidade, ela fica muito grande, ela fica muito densa, não só de pessoas, mas de coisas, né. Então você pega muitas empresas, muitas opções, muitas coisas ao mesmo tempo, mas não fica bom, porque você tem muita violência, é muita coisa ao mesmo tempo. Muitas vezes é uma coisa que te explora e fica naquela coisa, é muita coisa, é muita diversidade, é muita opção, mas não te ajuda. Parece que a sua vida fica pior. Quanto mais e mais coisa você tem, fica pior. E tanto que ninguém quer morar. Eu acho que as pessoas mais tranquilas num futuro cyberpunk é aquela galera que mora longe de tudo, cara. Porque se você mora longe de tudo no futuro cyberpunk, querendo ou não, você vai poder comprar as paradas. Mesmo que seja de longe, você compra as paradas. E viver em qualquer cidade é péssimo. Mesmo tendo muito recurso, mesmo muita tecnologia, péssima a vida. Então você prefere você morar longe, cara. E é aí que eu acho interessante, porque você para e pensa com hoje, você faz um paralelo com hoje, dependendo da situação, dependendo da região, é assim. É preferível você morar longe, cara, afastado, ou numa cidade pequena, do que você morar no centro. Um centro urbano, muitas vezes é ruim para se morar. Não que a pessoa escolha, né? Não que muitas vezes a pessoa escolha onde que ela nasce, onde que ela viva, né? Aí é por falta de opção. Mas que é inegável tem um lugar que é péssimo de se morar. E é muito parecido. Como é que tem neon, jaqueta com neon, o pescoço do cara brilhando em neon, o olho com cor diferente, uma porrada de coisa estranha, uma porrada de coisa escrota? É muito realista. Puxa da realidade. Até porque a realidade também não faz tanto sentido tem hora. Mas explora muito da realidade quando a gente para pra ver. E o que eu gosto de observar? O futuro, se a gente pega os anos para trás, então, os anos 80, os anos 90, principalmente nos anos 70 e 80 ali, o pessoal imaginava que a gente ia ter carro voador, que a gente tem nave espacial, pô, arma laser, mochila de jato, e a gente não tem. Então o que que isso entrega? Mas a gente evoluiu muito. A gente evoluiu muito, de lá pra cá a gente evoluiu muito. Então o que que isso entrega? Que a gente não evoluiu para um lado físico, de construir nave do Star Trek que viaja à velocidade da luz, você dá aquele salto espacial, né? Eu não tô me lembrando do nome agora. Você dá aquele salto, você viaja para um planeta, para outro, colônias e tal. Mas a gente evoluiu muito pro lado da informação. E é aí que é um ponto muito importante, que eu não vejo tanta gente. Às vezes eu vejo sim, muitas vezes muitas pessoas falando, mas não vejo tantas pessoas falando relacionado com o futuro mesmo. E o que que já tá acontecendo já? Que a gente pode ver. Aí a gente vê naqueles filmes que, pô, filme, série, até jogo mesmo.
Ah, não, puxa, uma organização domina o mundo todo é dominado, uma pequena organização escondida domina tudo, manipula tudo, mas como é que seja filme, né, é uma coisa de ficção, você pode ver que tem muita manipulação de narrativa, tem muita manipulação de narrativa. Então você pega vamos pegar um exemplo, uma notícia. Dependendo do lugar que você está vendo a notícia, você não vê a notícia correta. Então, não, poxa, dependendo da situação, teve um acidente. Mas por que que teve um acidente? Porque determinado motorista, porque determinado motorista escolheu, eh, que determinado motorista ficou com raiva, teve um surto de raiva e atacou outra pessoa. Vamos supor. Só que você vai ver, muitas vezes, aí o outro jornal, você pega a outra fonte de informação, o motorista ele se defendeu do outro, o outro que atacou ele. Aí você fica naquela, ai, mas quem que foi quem então? Só que muita gente não olha isso. Muita gente, a pessoa vê um lado, abraça aquele lado e não procura nem saber a notícia completa. Ela não pensa, poxa, mas será que foi isso mesmo? Ela mesmo vendo, ela pensa, não, isso aí tá errado. Como assim que o outro que ela atacou? Não foi não. O outro que estava errado, independente, não tem nada a ver, não. A pessoa abraça aquilo ali, a pessoa olha muito o lado emocional e abraça aquilo. Então, há uma manipulação aí que você fortalece uma divergência, uma raiva muito grande entre as pessoas. Aí você tem, por exemplo, também propaganda velada. Então, você pega uma pessoa. Isso é muito comum na internet, né? Muito comum na internet. Mas eu acredito em celebridade faz isso também. Eu não acompanho celebridade, então eu não posso dizer. Eu realmente não acompanho. Mas então o cara fala: "Ah, não, porque essa roupa aqui ela é excelente, tal, 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 que não sei o que lá, que não sei o que lá", quando não é uma publi, eu tô falando de publicidade velada mesmo. A pessoa fica falando o tempo todo: "Não, mas isso aqui é excelente, esse PC que eu comprei, ele é excelente, tal, tal, tal". Aí fica fazendo aquele coisinha, pá, 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 pá. Aí com pouco você vai ver, você compra o produto e ele não é aquilo tudo nada. Independente do produto, seja um eletroeletrônico, uma roupa, qualquer coisa, ele não é aquilo tudo. Mas o influencer, a pessoa, ela falou tanto aquilo ali que você acaba comprando e você acaba se decepcionando. Também você tem excesso de tipo de informação, de todo tipo de informação, não é só conteúdo. Mas tem conteúdo informativo, muitas uma pessoa faz um conteúdo informativo e ele não é tão preciso assim. Aí outra pessoa faz um conteúdo informativo também, aí faz de forma diferente, então é excesso de coisa. Então, poxa, tem hora que você chega em casa assim, você quer, poxa, pô, quero assistir um filme. Aí você fica assim, você olha aquilo, aí você abre o aplicativo, o streaming, qualquer coisa. Ah, não, tá. Mas qual filme que eu vou assistir? Será que eu vou assistir um de ação? Vou assistir um de ação. Tá, mas qual filme aqui? Tem vários filmes de ação. Ah, mas tem filme de guerra. Qual é o filme de guerra? Ah, mas tá aquele filme também que me falaram que era bom, que não sei o que lá, que tal influencer falou, que eu vi passando na propaganda, que. Aí você acaba não fazendo muita coisa. Que é um excesso de coisa o tempo todo na sua mente. É um excesso de produto para você comprar, é um excesso, excesso. Você está num mar de coisa, então você precisa de um esforço muito grande para conseguir escolher uma coisa simples. Te atrapalha, até no seu divertimento. Então, eu não lembro a última vez que eu tive tranquilidade de ficar eu não tive tranquilidade. Fica estranho, é porque mesmo eu com tempo vago, eu fico pensando, era para me fazer aquela coisa ou outra coisa. Poxa, eu vou ver um filme? Tá. Vou ver uma série? Tá. Vou ver um vídeo no YouTube? Tá. Eu posso jogar alguma coisa? Aí eu fico, poxa, e aí? O que que eu faço? Eu faço um, eu faço outro. Aí quando você não faz nada, você fica naquilo, era pra estar fazendo alguma coisa. Aí você não fica tranquilo mais, você não tem aquela tranquilidade. Até de quando eu era novo, eu não sinto. Eu sinto uma tranquilidade. Quando eu tinha um dia de folga da escola, por exemplo, eu ficava de boa. Eu sentia minha mente de boa, eu sentia a vida era simples. Mas eram pequenos, mesmo em pequenos momentos, eu não sinto isso hoje. É muito difícil. Que tem coisa mesmo. A todo tempo, o tempo todo, muita coisa ao mesmo tempo. Atrapalha a gente, atrapalha. E a tecnologia, ela é muito ampla, então ela considera então ela tem muitas vantagens. Você pode usar ela para um aprimoramento seu, um aprimoramento próprio, um desenvolvimento, você pode aprender uma outra língua, falar de fazer alguma coisa, estudar, fazer uma faculdade, fazer qualquer coisa. Você pode evoluir de várias maneiras. E só que o mais comum não é nem você evoluir alguma coisa, nem que seja uma coisa boba. O mais comum
ela ser usada para distração e para atacar outras pessoas. Então, muitas vezes a gente se distrai, que apesar de ser uma coisa muito forte, é uma sacanagem. Hoje a tecnologia é praticamente uma droga que a gente tem. Mas, apesar dela ser muito forte, mesmo a gente sabendo disso, que ela é muito forte, ela distrai a gente muito fácil. Qualquer coisinha distrai a gente. Qualquer coisinha a gente fica 2, 3 minutinhos ali, a gente pegou o celular pra ver uma coisa, a gente, com pouco a gente tá 5 minutos vendo um videozinho. 5 minutos parece pouca coisa. Mas quando ele vira 2 horas, quando ele vira 3 horas, que era pra você estar fazendo alguma coisa e você não tava. E aí? É terrível. A distração ela é muito forte. E muitas vezes também a pessoa usa para atacar outras pessoas. Tem aquela coisa de fortalecer um grupo certo, então a pessoa faz um grupo, ela fortalece com aquele grupo. Isso eu já falei num vídeo no canal aqui sobre lacração. Quem quiser pode dar uma olhada lá. E as pessoas criam um grupo, criam um inimigo, criam que o grupo dela só quer fazer o bem, só quer ajudar todo mundo, e criam que o outro grupo é o inimigo, só quer o mal de todo mundo, só quer piorar o mundo. E nunca é assim. Nunca é assim. É muito difícil de falar que nada é preto no branco, todo mundo sabe disso, mas a gente se esquece, tem horas. A gente olha alguém que a gente tem uma familiaridade, a gente tem uma empatia sobre, a gente gosta sobre alguma coisa, e a gente pega e abraça aquela causa. Aí isso aí fortalece ainda o ódio. Aí muitas vezes tem a pessoa que ela vai xingar, vai chegar e vai te falar de graça que, pô, você é um corno, que você é burro, que você é feio, de graça. Que ela tá tola e ela faz isso por fazer. Tem pessoa que faz isso porque ela tá frustrada. Ela tá com uma frustração e ela quer descontar em alguém. E tem as pessoas que estão ali em causas. Aí ela faz isso e fica um caos danado, um caos terrível. E muitas vezes também a gente tem a omissão de problemas do governo. Na verdade, é uma omissão de problemas geral, eu fico vendo. Eh, eu estava vendo uma vez o vídeo do Átila, o do Átila lá do Nerdologia, o Átila Yamari, não estava no Nerdologia não, o canal é dele mesmo, o Átila Yamari, um vídeo muito bom, sobre design, sobre como que muitas empresas e até o governo mesmo, eles fazem sistemas que é muito custoso, muito difícil, muito demorado, até uma reclamação chegar até eles. Então se você quer pegar uma. Vamos lá, você liga para uma empresa, eu tenho uma internet na minha casa, a internet tá lenta, eu vou ligar para reclamar que a internet tá lenta. Então eles colocam várias coisas, um, um atendimento ineficiente proposital. E esse atendimento, ele é proposital justamente para desanimar a pessoa, porque se é um problema mais brando, a empresa não tem que lidar com isso, né? Não é porque a empresa tá com muita coisa, é porque ela literalmente não quer lidar com pouca coisa, ela quer diminuir ao máximo, enxugar ao máximo os problemas. Então ela empurra. Aí se a pessoa só tá com a internet meio lenta, ela vai levando aquilo ali. Se a pessoa só tá com a internet meio lenta, ela vai levando aquilo ali. Se é um problema mais brando, qualquer área, ela é capaz de levar, porque ela tá passando tanta raiva para poder resolver um problema simples que ela desiste. Mas quando você tá com muita raiva, você vai até o final, aí ela te atende, coloca muito bem e tal, tal, e para resolver o problema. E muita coisa disso, você vê que é no próprio estado, cara. Poxa, tem muito problema no Brasil. Não é só sobre. O problema não é só universidade. Tem muita gente, cara, passando fome, passando necessidade no Brasil. E tem muita coisa que fica, poxa, cara, fica à mercê, fica sendo empurrado com a barriga. Aí você vê um projeto que começa num mandado e acaba no outro, que você corta e vai para outra coisa, até desiste daquela área ali, tenta fazer um projeto ali. E fica uma coisa terrível, cara. Tem uma omissão de problemas muito grande. Aí fala que vai fazer, vai fazer, vai fazer e acaba não fazendo nada. E é terrível, cara. A gente vê assim. E é isso que a gente vê muito no filme também, né? A gente vê de uma forma exagerada. Uma terra, um país, nada no mundo tem lei. É só quem tem lei, quem tem poder e tal, tal, tal. E valeu. Mas não é bem assim. Mas no nosso mundo mesmo, às vezes só parece que funciona as coisas só pra quem tem mais dinheiro, só pra quem tem mais status. Às vezes você precisa de uma rua, você age cedo, você trabalha cedo, você faz tudo certo, só que você não tem como você não tem um recurso mesmo, você fica à mercê. Você fica à mercê.
porque você é vítima de um problema que todo mundo só quer empurrar com a barriga, ninguém quer resolver. E também porque é mais lucrativo, continua assim, né, pra quem tá fazendo isso. E também, além da distração, a distração é uma ótima arma pra isso, porque você passa uma raiva, passa uma coisa, passa uma outra, você fica estressado com aquilo, mas depois você acaba deixando pra lá porque você se distrai, depois você esfria a cabeça e você vê alguma coisa, vê outra, faz uma coisa, faz outra, e distraindo sua atenção com notícias novas, aí você deixa aquilo pra lá, você se acalma e acaba deixando aquilo ali pra lá. E vai levando, a distração é uma arma muito poderosa hoje, por isso que o pessoal usa tanto ela. Tem um outro ponto muito bom, isso eu não vejo as pessoas falando tanto, certo? O que acontece? As máquinas são limitadas. A gente tem uma limitação grande das máquinas e dos recursos que a gente tem. Nem tudo é incrível e maravilhoso, muita máquina é limitada. Então ela consegue fazer eh, uma tarefa específica, né. Só que o que acontece? Às vezes ela não é tão precisa quanto poderia, ou ela tem tarefas simplesmente que ela é muito difícil dela fazer, muito difícil. Então vamos lá, o ser humano, ele tá aqui há muito, 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 muito tempo. Então por isso que ele consegue andar e consegue fazer uma conta de matemática, certo? Agora, para a gente fazer uma máquina bípede que consiga andar muito bem, é muito difícil. Mas se a gente fazer uma máquina que ela consegue fazer uma conta de matemática, é muito fácil. Porque são áreas muito diferentes, cara. E é a partir disso que ela é criada. Ninguém fez uma inteligência artificial porque queria ver um robô andando. Mas a gente teve que andar primeiro para conseguir até raciocinar muito bem. A gente teve que andar primeiro para conseguir sobreviver. A prioridade nossa era se movimentar e depois pensar e depois ter pensamentos profundos sobre vida, arte, qualquer coisa. A máquina, ela é focada para uma coisa exata. O motivo da existência dela, inicial, é o exato, é o fazer uma coisa exata, é uma coisa simples e exata e direta. Então, é muito difícil a gente alcançar um nível que a gente vai ter, poxa, igual Eu, Robô, vai ter uns Android bípede andando, igual a gente. Não é impossível, né? O pessoal procura aí, tal, tal, mas por isso que o gasto é tão grande, o gasto e a demora são tão grandes. E muitas vezes você pega também tem uma imprecisão, né, muitas máquinas têm precisão, todas as máquinas no geral têm precisão. Carros elétricos têm problemas, eles batem, eles têm bugs, eles travam com a pessoa dentro, várias coisas. A IA, às vezes ela é imprecisa, dependendo da IA, ela não é precisa, ela te entrega uma informação, mas depois você pergunta pra mesma IA a mesma coisa, ela te dá uma outra resposta, sem porquê. Tanto e também, muitas vezes a IA, ela pode até não ser a tecnologia, ela pode até não ser limitada, mas o gasto para conseguir uma tecnologia boa é muito grande, muito, muito grande. Igual a gente gasta muita água, gasta muito recurso, muita eletricidade, muitos dados, computadores, servidores, muita coisa, né. Então, não tem almoço grátis e também o almoço é caro. Não é só sobre ele ser grátis, ele é pago e ele também é bem bem caro. E isso tudo ainda com risco de não ser uma coisa correta, de uma informação que chegar até você não ser correta, dependendo do trabalho que você manda a máquina fazer, ela não faz um trabalho perfeito, ela faz um trabalho cheio de imperfeições, então não tem garantia nenhuma, né. E no caso, mesmo a gente tendo uma máquina para uma coisa, máquina para outra, a gente não tem máquina para tudo, né. Então é meio difícil. Igual eu sempre pensei assim, no futuro, tem muitos trabalhos que vão acabar, muitos trabalhos que a gente faz hoje vão acabar. Então eu ficava pensando, poxa, então trabalhos braçais vão acabar, vamos supor, né, então trabalhos de pintura também vão acabar, uns trabalhos, entre aspas, mais simples, eles vão acabar, né, no futuro. A gente vai evoluir e tal, e conseguir evoluir, vai ter formas melhores de tirar vai ter uma eficiência energética maior de coisa, vai cuidar do meio ambiente, vai melhorar em tudo, certo? Então muitos trabalhos vão acabar, então a gente vai ter trabalhos só mentais, mais tranquilos, com mais qualidade de vida, mas não é bem assim, não é mesmo bem assim, porque isso tudo também exige recurso, e muito recurso. Então, entre gastar a máquina de última geração da empresa com alguma coisa e botar várias pessoas em situação de uma situação, vários funcionários, uma pessoa às vezes que não tem estudo, uma pessoa que não teve condição, uma pessoa que está precisando muito de um dinheiro, muito de um trabalho, uma pessoa que está numa situação vulnerável, para fazer um serviço péssimo, um trabalho péssimo, eles vão escolher a pessoa. O recurso ele é caro, e eles acham mais barato usar as pessoas.
entendeu? Então muita coisa não vai acabar como eu achava. Eu tinha essa ilusão, poxa, não, que a vida vai melhorar, vai acabar certas coisas ruins vão acabar. Só que depende muito, depende da boa vontade da pessoa, depende da situação, depende do trabalho. Tem muito trabalho aí que não vai acabar. Vai ser muito trabalho ruim e não vai acabar fácil assim. E não vai melhorar tudo. Vão ter lugares, assim como tem hoje ainda, vão ter lugares que a qualidade de vida é péssima, que tem trabalho análogo à escravidão, que tem muita injustiça, que vai ter muita coisa ruim, cara. Não vai melhorar tudo. Não vai melhorar todas as áreas exponencialmente. Eh, Provavelmente, uma minoria vai aproveitar aquilo ali e muita gente vai sofrer. Mesmo que, para mim, ainda assim, mesmo no futuro, quem tiver uma vida pior, a vida vai ser ligeiramente, vai ser proporcionalmente, ela vai ser melhor do que a vida que ela é hoje. Mas mesmo assim, vai ser uma vida ruim ainda, cara. Que a pessoa muitas vezes ela não vai ter uma saúde plena, não vai ter um plano de saúde legal, não vai ter uma condição de ter um lazer de qualidade, que lazer de qualidade é uma coisa que você ou distrai sua mente muito bem, que você se sente bem, ou que você se desenvolve de uma forma até sem que se desenvolve um pouco, né, mas você não vai ter, vai ser só uma coisa muito bobinha, muito simples. Como é que a gente vai ter muita tecnologia, vai ter um lazer, ter divertimentos muito simples, cara. Divertimentos que você não vai ter espaço que você a gente está se acostumando a ter pouco espaço. Você não vai ter aquele espaço todo, você não vai ter aquele tanto de recurso, você não vai ter uma alegria, uma felicidade de ter muita gente para conversar, você vai conversar pela internet, mas conversar pela internet é você encontrar com a pessoa, você dar um abraço na pessoa, é você jogar alguma coisa, praticar um esporte com a pessoa, não é a mesma coisa. Então não é uma qualidade de vida tão boa assim. E onde parte uma a principal o principal ponto que parte o futuro é do ser humano. Isso eu acho que a gente pensa muito, a gente pensa em tecnologia, em informação, mas o principal ponto é o ser humano. Então você vê muita gente ruim, você vê umas pessoas sádicas por natureza, entendeu? E elas agem só porque gosta. A pessoa tem muita gente que ela gosta, tem muita gente aí que, igual eu estava falando, a gente gosta de ofender o próximo. É porque ela gosta. Nem é por um motivo, não é porque ela tá frustrada com a vida, às vezes não é nem por tédio, é porque ela tem um prazer em fazer os outros sofrerem, pisar em outra pessoa. Eu não tô falando de psicopata aqui não, eu tô falando de muita gente comum, normal, mas ela vê uma outra pessoa, ela vê uma pessoa que ela pode bater, e ela sabe que não vai ter uma consequência, ou ela pode bater e jogar a culpa pro outro. Ela quer fazer isso só pelo prazer de machucar outra pessoa. As pessoas são ruins, as pessoas são sádicas e egoístas, a grande maioria delas. E eu não tô falando que de caso de nascença, igual um psicopata, igual um sociopata, não tô falando de nada disso. Tô falando de pessoas comuns. Elas são ruins e egoístas. Você não pode esperar muitas pessoas. Então, isso é uma parte grande do porquê a vida no geral do ser humano, a qualidade de vida, vai demorar a melhorar. Então, provavelmente, poxa, vai ter gente com uma qualidade de vida ruim, vamos supor, nos Estados Unidos? Poxa, vai, ainda vai, assim como tem hoje. Mas vai ser menor, né? A qualidade de vida também daqui a um tempo vai melhorar um pouquinho. Mas você pega lá o Oriente Médio, países muito pobres no Oriente Médio, a qualidade de vida lá é terrível. Tem gente lá que não tem internet. Eu tô falando assim, Oriente Médio, África, no Brasil mesmo tem. Você não precisa ir para longe. Tem pessoas nos próprios Estados Unidos que não tem isso, não tem acesso a isso. A gente acha que tem, mas não tem. Mas a proporção em países pobres, em países que tem guerra, em países que é muito mais complicado ter uma situação sociopolítica muito mais instável, muito mais complicada, a qualidade de vida é pior, cara. É muito pior. Se aqui no Brasil vai ficar ruim, tem outros países que vão ficar muito pior ainda. Por muito tempo, vai demorar a melhorar. E tem aquela parte ainda, que muita gente fala que quem tá no poder é muito ruim, que os políticos não sabem fazer nada, não sabem fazer uma coisa, não sabem fazer outra, é ruim e tal, tal, tal. E é verdade, muitas vezes é verdade. Não é mentira, não. Mas você pega em países, cara, que você tira a pessoa do poder, ele não melhora tanto assim, né? Quem entra no poder, às vezes é tão ruim quanto, se não até pior. Então, você pega um pessoal lá que tem muito poder e faz tudo cagado, mas e a gente, quando tem hora que tem o mínimo de poder nas nossas vidas e a gente só faz cagada? E aí? Se você que. Se a gente que tem muito menos poder, a gente não faz muito melhor nada do que eles. Cada vez que a gente não faz melhor do que eles, por causa do ambiente que a gente tá, por causa das oportunidades que a gente tem. Mas será?
Será? Meio difícil dizer isso. Isso aqui eu não tô defendendo quem faz alguma coisa errada, mas o que eu tô falando é que muitas vezes a gente não faria muito melhor do que a pessoa, entendeu? E a gente tem que ter noção disso, dependendo da gente. Não, então é só pegar uma pessoa capacitada. Mas, tá, mas quem é capacitado? Quem é capacitado vai estar naquele ambiente? O que que é melhor de pôr para defender um país? Para liderar um país? Alguém capacitado, um estudioso, alguém que tem um conhecimento em áreas de ciência, de tecnologia, de noção de política, de tudo? Ou alguém que tem popularidade? Ou um político popular? A pessoa que tem mais conhecimento, certo? Mas a pessoa que tem mais conhecimento, muitas vezes ela tem o carisma de uma pessoa que é popular? Não vai ter. Então ela não vai se tornar. Não é por falta de competência. Na verdade é por falta de competência, mas na única área que importa, que é a popularidade. A pessoa tem que ter o carisma ali. Então muitas vezes não vai acontecer isso. E tem uma coisa do ser humano que é muito comum em todo mundo. Muitas medidas, uma atitude só é tomada quando é obrigatório. Você vê que tem que fazer aquilo ali e você não faz. A pessoa, ela não faz. Aquilo que precisa de fazer, precisa. É bom de fazer? Seria bom. Depois, porque depois vai ser cobrada, mas depois é depois. Aí a pessoa vai empurra, empurra, empurra. Só faz alguma coisa quando é estritamente necessário, só quando é obrigatório. A pessoa faz aquilo ali. Então vamos supor, isso no geral. Então, se você, para desenvolver uma lei do trabalho, cara, muita gente teve que morrer e se machucar sério para desenvolver isso. Muita gente se machuca muito para desenvolver um equipamento de segurança, para desenvolver alguma coisa, para ter um cuidado maior com alguma coisa. Muita coisa ruim acontece até lá. As pessoas não pensam, poxa, isso aqui pode dar ruim, então eu vou fazer isso aqui primeiro. Não, as pessoas não pensam nisso. Não é comum, não é o mais comum, não é o que mais acontece. Isso não é comum. E a gente tem a questão da inovação, certo? A inovação é como eu disse sobre a tecnologia, ela é cara, ela não é barata, ela não é simples e nem todo mundo vai ter ela. Nem todo mundo vai ter ela. Então a inovação, ela é muito complicada, ela não é simples. Então, se eu tô, igual como eu falei mais cedo, nem tudo vai melhorar igualmente para todo mundo. A vida não vai crescer exponencialmente para todo mundo. Então, por exemplo, antigamente eh, era muito comum que o carro fosse muito caro. Quase ninguém tivesse carro. Carro era uma coisa de outro mundo e ninguém tinha. Porque era uma coisa muito cara e muito complicada de se conseguir. Hoje em dia é até mais simples de você conseguir um carro, de você ter um carro. Não falando de uma Ferrari, mas você tem um carro, que você anda nele e tal, que não te dá problema. E é até mais simples. Só que você tem o IPVA, você tem a gasolina, você tem imposto, você tem uma coisa, você tem outra. Então, do mesmo jeito que parece que a vida melhora de um lado, tem coisas que vêm para compensar do outro, eu não sei. Do mesmo jeito que você tem uma melhora, você tem uma limitação naquilo ali, você tem um outro problema a partir daquilo. "Ah não, eu tenho um carro agora, eu posso andar mais fácil e tal". Me ajuda no meu dia a dia pra fazer alguma coisa. Só que aí você tem trânsito, você tem estrada ruim, você tem o perigo do roubo, aí você tem muito imposto, muita coisa pra pagar, muita preocupação. Então, é complicado, é complicado. As coisas vão melhorar, mas será que vão melhorar plenamente? Quando disso plenamente vai acontecer? Ah, não. Agora, poxa, e aí? Não, tá. Vamos imaginar aqui. Encontramos a cura do câncer. Pô, bacana, legal. Mas e se ela for vendida? Eu tô só imaginando, não quer dizer que vai ser assim, tal, tal. Mas e se ela for vendida e muito caro? Será que a pessoa vai. Será que vai ser todo mundo que vai ter problema com câncer que vai poder se curar? Será que não vai continuar gente morrendo gente no SUS, na fila do SUS? E aí? Porque as pessoas têm que ter um interesse também de ajudar. As pessoas têm que ter um interesse em tentar melhorar. Então, se a pessoa, ela não. Muitas vezes, a pessoa ela ganha muito mais prejudicando um grande grupo e só ajudando aquele que é o dela, ou um grupo específico, para ela é diretamente lucrativo. Então, vale mais a pena para ela financeiramente. E é isso que as empresas fazem, que as pessoas querem. Então, se não tiver interesse, se não tiver vantagem naquilo ali, ninguém vai querer fazer nada. A pessoa só faz aquilo que é vantajoso para ela. Então, acabar com a fome no mundo, na teoria, igual eu já vi essas pessoas falando, não sei se é verdade, mas teria como hoje. Se todo mundo se juntasse, fizesse uma coisa organizada, tivesse um cuidado com isso daí. Mas a gente vai acabar com a fome no mundo? Não vai. Provavelmente não vai.
porque ia precisar de bastante esforço. E o que que as pessoas ganhariam com isso? Então vamos imaginar muito país de primeiro mundo aí. Qual seria a vantagem militar para isso? Muitas vezes nenhum. Tem lugares que mesmo que, dependendo do país, mesmo que ele tivesse. Então vamos imaginar aqui, fazer um exercício aqui nos Estados Unidos. Mesmo que os Estados Unidos se juntasse com pessoas dos Estados Unidos. Então, não foi um governo, não. Tô falando pessoas, milionários, bilionários. Eles se juntassem, fizessem um plano, tô só imaginando, né? Fizessem um plano para acabar com a fome. Não quer dizer que eles seriam bem vistos. Mesmo aquele pessoal que tá ali, que deixou de passar fome, deixou de passar alguma coisa com alguma doença. Tem muita gente, por exemplo, em vários países que tem um rancor muito grande contra os Estados Unidos, por causa de coisas que eles fizeram. E vários países, não só esse, mas como vários países. E não ia ajudar tanto assim diretamente os Estados Unidos, não ia ajudar a economia dele, porque seria um gasto, seriam pessoas gastando um dinheiro fora do país, ou gastando um dinheiro que não tem um retorno imediato. Então, tem isso, sempre vai ter isso. Isso é complicado. E é meio complicado, né? A vida é complicada. E o que que a gente pode tirar disso? Para mim, que muita coisa a gente pode ver, pode entender e pode aprender a partir de coisas simples, como a ficção, como livros, quando eu falo livros, eu falo só coisa de entretenimento, certo? Então, gibis, histórias, filmes. Então você pode tirar um proveito daquilo ali. E é assim que eu vejo o futuro. Muita coisa, eu gosto de ver muita coisa exagerada, com arma interplanetária, arma laser, roupa futurista, mas o principal não é isso. O principal é o que você pode ver da sua realidade naquilo ali. Porque muitas vezes eles pegam coisas fantásticas e pegam coisas da nossa realidade e colocam naquilo. A mesma coisa para não só ficção, mas como fantasia, com várias coisas. Eles pegam e fazem assim. Então, o que que a gente pode tirar disso daí? O que que a gente pode aprender a partir disso? Que a gente tem que se adaptar. Independente do que venha, independente de como o mundo seja, independente do que pode vir a acontecer, a gente tem que se adaptar. A gente pode procurar melhorar, e por mais adversidades que apareçam, querendo ou não, a gente tem mais informação hoje em dia. Apesar dos pesares, a gente tem mais informação, a gente tem mais recurso, a gente tem novos problemas também, mas a gente tem mais oportunidades do que antes, mais oportunidades do que a gente tinha nos anos 80, em 1900, em 1500, e assim sucessivamente. A gente tem mais oportunidades. Então você tem que aprender alguma coisa ali e tirar um proveito daquilo ali para procurar melhorar. Hoje e sempre. Pra não ficar pra trás. Você quer ser. ah, Você não quer virar estatística. Você não quer. Então você tem que ver o quê? Você tem que ver, poxa, qual que é o seu problema? Ah, meu problema é dinheiro. Como que eu consigo mais dinheiro? Ah, eu posso conseguir assim, assim, assado. Como que eu posso conseguir isso? Eu posso aprender isso, isso e aquilo. Então, como eu posso aproveitar isso? São coisas assim que vai te ajudar, que vai te dar uma vida diferente, que vai te arrumar uma forma diferente, um rumo diferente para a vida. A gente tem que se adaptar ao ambiente e fugir. Ah, isso aqui faz mal para mim, então eu vou fazer isso, eu vou fugir disso. Ah, eu tenho muita distração, isso me faz mal. Então eu vou evitar essa distração, vou evitar mecanismo. Hoje é mais fácil. Mesma forma que tem coisas que atrapalham, hoje tem coisas que te ajudam muito. Então você tem que ver o que vai te ajudar e o que é melhor para você. Não escuta qualquer um. Pesquisa bem sobre o que a gente tem hoje, tem muita informação, muito conteúdo. Pesquisa bem sobre. Não abraça qualquer coisa. Não abraça qualquer coisa. Vê o que você pode evitar, como evitar. E você vai contornar a maior parte dos problemas que a gente tem e pode vir a ter, entendeu? Se informa sempre, né? Isso vai te ajudar muito. E é isso que eu queria falar para esse vídeo. Se você gostou, deixa um like, se inscreve, comenta o que que você acha. Se você acha que o futuro vai ser um futuro pós-apocalíptico, ou o futuro vai ser tudo. A gente vai ter paz mundial, vai acabar com a fome no mundo, vai melhorar tudo. Olha aí se você concorda comigo, se discorda de mim e a Fegão Nerd se despede.